presentes. Como é bom estar aqui, porque quando a gente recebe um convite para estar aqui, a gente tem uma obrigação: estudar. Isso é bom, né? A gente precisa estudar um pouquinho. Então, a jornada do despertar da consciência é um tema muito amplo, é claro. Eu vou tentar resumir o máximo possível do pouco que eu estudei e daquilo que eu posso passar com a ajuda da espiritualidade, evidentemente, né? Porque eles nos ajudam também. Tem uma frase de Carl Jung, que é um psicólogo suíço do século XVIII, que ele diz, né? Porque quem foi, desencarnou, mas a sua teoria continua. Ele diz: despertar é descobrir e saber quem você é antes que o mundo diga quem quer que você seja. Então, é uma frase dele quando ele estudou a psicologia lá no século XVIII, junto com Freud. E a doutrina espírita, que vem contribuir imensamente para o despertar da consciência, ela não traz nada de novo, nada, absolutamente nada de novo. Tudo que a doutrina espírita traz são os fragmentos de conhecimentos antigos que nós encontramos em várias sabedorias das antigas civilizações. A doutrina, ela não traz nada de novo, ela repete e ela acrescenta os ensinamentos de Jesus. E quem diz isso é Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo. Ele que diz essa frase, que ele não veio trazer nada de novo. O que ele veio trazer, falar de reencarnação, de comunicabilidade com os espíritos, de evolução dos mundos, isso já estava lá. Os Vedas já sabiam, os hindus já sabiam, os fenícios já sabiam. Apenas a doutrina espírita vem reviver e acrescentar os ensinamentos de Jesus. E na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, tem uma resposta muito interessante dada a Kardec, que os Espíritos falam para ele que na natureza, tudo, exatamente tudo, e o que a gente pensa de tudo é tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que também começou como átomo. Olha lá o que os Espíritos falam para Kardec, que existe um fio que nos une todas as criaturas. Olha o que os Espíritos falam para Kardec e ele nos traz esse conhecimento. Que o arcanjo, que parece que é um nome muito católico, né? A gente poderia dar o nome de Espírito puro, serafim, anjo, arcanjo. A nomenclatura não importa. O que ele quer dizer é isso: os espíritos altamente evoluídos, do átomo a eles, tudo se liga. E eles que são arcanjos, espíritos puros, eles começaram a ser átomos. Isso é uma informação preciosa, não é? Muito preciosa para a gente. E isso sugere que ninguém está separado, que a gente está tudo conectado, né? A física quântica chama essa conexão de campo quântico. Lá pela década de 50 até 70, a ecologia começou a trazer uma ideia para a gente que nós somos todos seres interdependentes, que um ser depende do outro. Isso, quem trouxe essa ideia de interdependência foi a ecologia, lá atrás, na década de 50 e 70. E agora, com a doutrina espírita,
existe algo que une tudo, que é o FCU, o fluido cósmico universal. Então, cada nomenclatura explica a mesma coisa. É o nome na Índia, mas é a mesma coisa. É o nome na Grécia Antiga, mas é a mesma coisa, a ideia é a mesma. É o nome lá que surgiu no Egito Antigo, mas é a mesma coisa. A ideia de que nós somos todos interconectados, interligados. E esse mesmo universo, que pelos estudos do telescópio Hubble, que ele está lá estudando e está trazendo para nós algumas informações, 13 bilhões é visto como história, de construção do universo, mas é claro, isso é o que o telescópio pode ver de ano-luz, 10 bilhões de ano-luz que ele pode enxergar lá no começo é o que ele pode enxergar, é o alcance dele ainda. Esse mesmo universo, que hoje a gente já sabe que tem trilhões de galáxias, trilhões, nos abriga também, que interessante, somos parte disso. Somos parte desse universo. E olhem que mais interessante ainda, interconectado, unido. E esse mesmo Deus que dá atenção para a maior das galáxias, para a maior das estrelas, o amor que ele dá para essas galáxias, a ordem, a física, as leis que regem, nos regem com o mesmo amor. Olha que interessante. Mesmo a gente sendo, sei lá, um número que eu não sei botar zero, porque quando a gente começa a ver número pela internet, a gente fala, como é que eu vou escrever esse número? Quantos zeros tem nisso? A gente é 7 trilhões menor do que o universo alcançável, observável. 7 bitilhões. E daí eu fui ver, o que é isso? Quantos zeros tem nisso? 24 zeros tem isso. E a gente não consegue nem escrever. Mas nós somos parte. Nós somos parte disso, desse universo. E nós estamos conectados. Então, olha o que Kardec falou lá, os espíritos falaram para ele, no Livro dos Espíritos, do átomo que representa a ciência, ao arcanjo que representa a espiritualidade, tem uma jornada evolutiva imensa. Porque se ele começou por ser átomo, e nós também, provavelmente e com certeza, porque a lei é para todos, é o mesmo ponto de partida, a mesma porta de entrada para a vida. Então, olha a jornada como é longa. É longa, é árdua, é cansativa, é desgastante, mas ela nos reserva um destino incrível. O nosso futuro é incrível. Nós vamos ser anjos, arcanjos, espíritos puros. Os espíritos falam que tem 3 ordens de espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, primeiro espíritos puros, segundo espíritos bons e terceira ordem, espíritos imperfeitos. Bons a gente ainda não é? Porque tem hora que a gente faz o bem, mas a gente seleciona, não vou fazer o bem para ele não. Olha, ontem ele brigou comigo, deu um dislike lá no Facebook, olha, fez uma... Aprenda com a segunda. A nossa bondade ainda é seletiva. Para a gente ser considerado espírito bom, a nossa bondade não tem que ser seletiva. A gente tem que ter no nosso coração disposição para a bondade incondicional. A gente começou a ser espírito bom. Então a gente ainda é imperfeito, a gente está lá na terceira ordem. Mas se a jornada é longa, é cansativa e a gente já se sente cansado só de falar, é possível. Porque se não fosse possível, Jesus não vinha dizer. Jesus, como espírito da primeira ordem, veio lá do mundo espiritual que ele vivia e vive,
para descer num lugar chamado Nazaré, na Galileia, na Baixa Galileia, lá no norte da Palestina, uma cidadezinha desprezada, ninguém dava nada por ela. Jesus vinha descer para mentir, ele ia mentir, um espírito puro, ele viria mentir para nós e dizer que a gente está destinado à felicidade, que o amor vai nos conduzir a esse estágio, que a gente precisa fazer um esforço para perdoar. Ele iria sair de lá para mentir. Bem, não acreditamos nisso. Mas já imaginaram que de lá onde nós começamos, na porta de entrada que nós entramos juntos, nós já estamos com um corpo bem complexo, um sistema orgânico muito complexo. Quanto que nós já caminhamos? O quanto que nós já evoluímos? O quanto que nós já andamos? Então, esse despertar da consciência é o mesmo despertar espiritual. É isso que a gente está procurando entender, como é que a gente chega nesse despertar da consciência. Só que não é essa consciência que é um subproduto do cérebro físico. É essa consciência que enxerga a realidade espiritual. É dessa consciência que nós estamos falando, né? Então, segundo a doutrina espírita, nós iniciamos sendo uma centelha de consciência chamada átomo, uma consciência atômica. E daí a gente se pergunta, mas o que um átomo pode me ensinar? O que um átomo, um serzinho que é 30 bilhões de vezes menor do que um grão de areia, o que ele pode me ensinar? Bem, pesquisadores de peso que estudam os átomos, estudam química, eles estudam o comportamento atômico. E eles dizem e afirmam que os átomos têm comportamento inteligente. Inteligente. É lá, enquanto átomo, que a gente vai ter uma estrutura orgânica, se firmar a Terra. Segundo os pesquisadores, quando as partículas subatômicas estão sendo observadas, elas se comportam como ondas. Elas têm duplo comportamento, como partícula e como ondas. Isso é fantástico, porque abre um leque de possibilidade, de probabilidade, nesta matéria que era considerada tão rígida. E é um campo de estudo para o perispírito. É um campo de estudo para o perispírito. Saber que o átomo se comporta como onda. E aí nós adentramos, é claro, depois de milhões, porque esses graus de evolução, eles são degradê, eles não são hoje amanhã não é mais, é milênios. São os milênios, as experiências que nós temos em milênios, que vai nos tornando e passando de uma gradação para outra gradação. E daí começa o silencioso, entre aspas, reino vegetal, a consciência vegetal, que também os estudos já dizem que os vegetais, eles têm campos energéticos. Nas civilizações antigas e atuais, muitos cristais e minerais são usados para a cura, alinhamento dos chakras. Os cristais são um dos minerais muito usados para isso. Todos os minerais, eles têm a sua importância na natureza e na vida.
Mas existem alguns cristais que comprovadamente têm um campo de energia maior e que são usados para a cura. E aí vai de um reino ao outro, do silencioso reino vegetal, a gente vai para esse instigante, maravilhoso e fantástico reino animal. É onde nós vamos desenvolver os instintos. No reino animal, nós vamos desenvolver o raciocínio, não contínuo, mas o nosso pensamento já se dá. Os cientistas falam que no reino animal existe a eusocialidade, que é um comportamento social complexo no reino animal. Por exemplo, há estudos que dizem que os elefantes praticam luto. Quando morre alguém da manada, eles ficam dias, horas, semanas e algumas mães elefantas até meses velando o corpo e carregando o corpo junto. Fazem buraco para enterrar, para sepultar. É um comportamento social complexo. Os golfinhos se reconhecem no espelho. Os macacos antes colocavam o dedinho para colher formiga do formigueiro, mas a formiguinha, ela picava o dedinho, então ele começou a colocar graveto. E depois de um tempo, ele não joga mais aquele graveto fora. Ele usa um graveto, limpa o graveto e leva o graveto com ele, usa como ferramenta. Vai que na frente ele encontra um formigueiro e não encontra um graveto. Ele já está com o gravetinho guardado. Isso é um comportamento inteligente. Os corvos, eles são capazes de reconhecer o inimigo. Quando um corvo morre, eles também fazem o ritual de velório, de luto, e eles são capazes de reconhecer o perigo no ambiente, e se eles identificam o ser humano como causador de um prejuízo a algum corvo, eles perseguem, eles têm uma memória incrível. Então, estudando o comportamento dos animais, os pesquisadores já viram que os animais, eles têm também a senciência. Eles são capazes de sentir emoções como o estresse, o medo, o prazer, a fome, o afeto. São estudos científicos, mas nós passamos por isso. Milhões e milhões de anos até chegar ao nosso estágio de pessoa, ser humano, hominal. Só que a pergunta que os cientistas fazem é como se dá essa transição de um reino para o outro. Como é que nós saímos do reino animal e fomos para o reino hominal? É o que eles chamam de elo perdido, que os antropólogos pesquisam. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que foi escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, ele diz que os antropólogos podem buscar porque não vão encontrar em fósseis nenhum, porque é um processo que acontece com combinação do mundo espiritual, nos laboratórios do plano espiritual, e tem a intervenção de espíritos divinos. E entre o reino animal e o reino hominal, o livro dos espíritos trazem um outro reino que não é muito falado, os elementares, que são os serezinhos que agem com os 4 elementos da natureza, com a terra, o ar, o fogo, com a água. Eles não têm noção ainda de moralidade, não têm, e eles estão ensaiando as primeiras encarnações. Está lá no livro dos Espíritos. É a nossa evolução. E o despertar da consciência é anímico. Não é algo que o nosso corpo vai dizer, o nosso cérebro. Nós vamos conquistando
corpos mais elaborados a partir da nossa consciência anímica, da nossa alma. Quanto mais evolução anímica, mais a gente vai conquistando corpos mais elaborados. Há milhões e milhões de anos atrás, se a gente tivesse uma perna, a gente não saberia o que fazer com a perna. Como é que eu vou usar essa perna? Por isso que a gente não tinha perna, não tinha nada. Mas hoje a gente já sabe o que fazer com os braços, com a perna. E tudo que nós conquistamos, nós carregamos na nossa memória cástica, que é a memória das nossas experiências do passado. Tudo que nós conquistamos enquanto nós éramos minerais, vegetais e animais, nós carregamos. Nós temos uma parte do cérebro que é chamado cérebro reptiliano, ou cérebro basal, ou complexo L, tanto faz. E esse cérebro, ele é responsável pelas nossas respostas instintivas. Então, quando eu quero reagir a algo, como uma fuga, me defender, sobrevivência, é o meu cérebro reptiliano, é o meu complexo L que dá as minhas respostas instintivas. E o nosso desafio, enquanto seres humanos, é que o nosso raciocínio comande os nossos instintos. Enquanto os nossos instintos comandarem o nosso pensamento, a gente ainda tem muito que aprender. Porque o instinto é necessário para a sobrevivência, mas é o raciocínio, porque é na fase homem, é na fase ser humano, que nós aprendemos a autoconsciência da gente, que temos o nosso livre-arbítrio, que temos consciência de Deus, que temos consciência da consciência de Deus e tentamos nos conectar com Deus. É na fase humana que nós aprendemos sobre causas e consequências, que nós nos responsabilizamos pelos nossos atos, que nós planejamos, que nós temos os nossos pensamentos abstratos. É na nossa fase, mas não é o ápice, porque lembram que tem 3 ordens, a primeira é espírito puro, e tem uma música que diz que um dia todos nós seremos anjos. Nós vamos ainda evoluir, e a decisão é nossa. Falta de esforço não é. O próprio Jesus veio para encurtar o nosso caminho, e ele encarnou na terra. E como ele sabia, poxa, olha, esses filhinhos são muito distraídos, a cabeça está muito na lua, pensando em um monte de coisa, eu vou encurtar esse caminho. Eles não precisam saber nenhuma lei agora, eles só vão ter que cumprir um mandamento, um só. Ele falou, esqueçam os outros, esqueçam por enquanto, esqueçam. Amai-vos. Amai-vos. Por que o amor? Porque quanto mais a gente aprender a amar, mais a gente vai se aproximar da consciência divina de Deus. E é para lá que a gente vai, inevitavelmente, ao nosso futuro. E quanto mais a gente aprender a amar, mais a gente vai movimentar esse mundo para o amor, porque o amor não fica parado, não. O amor não gosta de sentar numa poltrona, ligar a TV, ver o mundo pegar fogo. Ah, tá bom, não tem nada a ver com isso. O amor nunca diz, eu não tenho nada a ver com isso. Nunca diz. Porque o amor movimenta as nossas ações para o bem, para a nossa reforma pessoal, moral. E antes de eu ver o defeito no outro, eu vou ver os meus, porque não me interessa o defeito no outro, o que me interessa é eu. E para que eu quero me melhorar? Para melhor servir. Quanto
quanto mais eu me melhorar, melhor eu vou servir. Espírito puro não tira férias, trabalha. Espírito puro reencarna em planeta de prova e expiação para ajudar. Espírito puro não tem uma colônia de férias. Agora já tenho o meu bônus, felicidade. Meu bônus está aqui. Espírito puro não faz isso. A maneira de descansar é outra. A revigoração da energia é outra. Então a nossa meta hoje é olhar para dentro, autoconhecimento, encarar nossas sombras. O que eu faço? O que eu fiz? Por que eu dei essa resposta torta? Por que eu tive esse pensamento? Até o pensamento a gente deve vigiar. Porque quando a gente fazer isso, a gente vai melhorar a nossa relação com o outro. Quem mora dentro da nossa casa, nós vamos melhorar a relação com o outro. A gente vai melhorar a nossa relação com a natureza. A gente vai melhorar a nossa relação com os animais, com as pessoas. Não mais eles olham como orelha, pelo amor de Deus. É inadmissível quem ama pensar em algo como uma tortura a um animal ou a qualquer pessoa. É inadmissível. Quem nos deu licença para assassinar os rios? Quem nos deu licença para matar as florestas? Quem nos deu licença? Quem nos permitiu maltratar os animais? Deixá-los em cárceres privados? Quem nos permitiu isso? Quem deu essa licença para nós? A não ser o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ganância. A não ser isso. Então a nossa evolução na jornada é um compromisso nosso, conosco. Mas não é para a gente ser bonzinho e ter uma coroazinha de Jesus, pegar medalha, já conseguisse chegar lá no pódio. Nada disso. É para servir. Servir. Junto com Jesus. E se a gente não está satisfeito com o mundo hoje, sistema econômico, político e social, saibamos que esse modelo não foi dado por Jesus nem por Deus. Na Bíblia não tem o modelo que nós deveríamos adotar. Esses modelos fomos nós que criamos. É o que a nossa cabeça imperfeita pôde fazer. Um modelo de exploração, muitas vezes, de injustiças, de exclusão, de discriminação, de preconceito, de destruição, de devastação à natureza. Mas Deus está nos alertando toda hora. Encarna pessoas para nos dizer que isso não é certo. Tem obras, tem livros, mas a nossa distração não nos deixa ver. Mas se esse modelo foi criado por nós, ele vai ter que ser modificado por nós. O mundo de regeneração é um compromisso nosso com o planeta Terra que nós destruímos. Se nós destruímos, nós vamos reconstruir esse planeta. E como que a gente reconstrói? Amando, obrando, servindo, intervindo no bem, em parceria, claro, com esses espíritos maravilhosos que nunca nos abandonaram, porque em nenhum momento da nossa evolução nós estivemos sozinhos, nem lá quando a gente era um simples átomo, nem agora, nós não estamos sozinhos. Então esse é um pouquinho que eu pude trazer sobre a nossa jornada, que não é diferente para ninguém, é minha também, é nossa, né? Se nós estamos todos aqui na Terra, provavelmente começamos juntos, lá atrás, começamos juntos, na mesma porta de entrada, e alcançaremos esse mundo ditoso também juntos, se Deus quiser, mas tem muito trabalho pela frente, não é mole não, não é descanso não, é trabalho e esforço.
Boa noite, que Jesus nos abençoe.